Olá a todos, sou Anderson do canal JWV Anderson Verdadeiro. Venho através desse vídeo falar sobre algumas ferramentas que podemos utilizar na educação financeira. Falando em ferramenta, às vezes a pessoa pode pensar que é uma parafusadeira, um martelo ou até mesmo uma trena. Mas a educação financeira, será que envolve esse tipo de ferramenta? Obviamente que não. Quais as ferramentas então nós podemos usar na educação financeira? São ferramentas aqui, treinar nosso cérebro para tal. Existem calculadoras, existem planilhas, temos que fazer um orçamento, porque nós temos todo mês conta de água para pagar, conta de luz, prestação da casa, prestação do carro, faculdade, gastos com vestimenta, com alimentação, com farmácia. Uma das maneiras também é ler bastante, é se informar, procurar livros para se informar e aprender com esses grandes escritores sobre como que eles fizeram para ter a independência financeira. Mas vamos falar de inteligência financeira. Quais ferramentas nós podemos utilizar para entendermos como funciona o nosso cérebro e como a finança está intrinsecamente ligada com as nossas decisões. Uma das coisas é ter uma planilha. Essa planilha pode ser uma planilha no computador ou no seu próprio caderno, você fazendo mensalmente os seus gastos. Mas temos que entender que um orçamento é uma projeção. Entender como elaboramos esse orçamento. O que entra de receita, o que nós recebemos, e as nossas despesas. Podemos enxergar que muito dos comportamentos que nós adquirimos são relacionados ao que nós aprendemos com os nossos pais, com a nossa família, culturalmente. Viemos de um país que tinha uma inflação gigantesca. Essa inflação automaticamente, sem percebermos, fez com que os nossos hábitos hoje a ter muita dispensa. Na nossa dispensa tem muitas alimentações. Está lotada. Isso não é questão financeira saudável. Temos que entender como que isso nos afeta, como que isso faz com que tomemos as nossas decisões. Temos que vamos fazer a economia doméstica antiga, elencar gastos com casa, residência, né, o que a casa precisa, gastos físicos com luz, água, telefone, prestação da casa, prestação do carro, faculdade, e entender que às vezes pode acontecer imprevisto. Os imprevistos são algo que nós não estamos prevendo, por isso tem esse nome. Como lidar com isso? Podemos em si enxugar determinadas áreas. Por exemplo, na planilha você tem lá os seus gastos fixos, mas às vezes você tem que gastar com remédio, com a manutenção do carro inesperada, você tem que gastar com ou cancelar sua viagem. Como assim? Às vezes os nossos filhos teve um imprevisto e você teve que gastar com remédio ao qual você não está habituado a gastar durante seu mês. Você pode enxugar um outro lado ou reduzir uma parte de viagem, uma parte de passeio. Então, como que essa engrenagem funciona na nossa mente? Se nós temos os gastos com viagem, com passeio, com diversão, podemos reduzir um pouco esses gastos para suprir aquele gasto inesperado. Se nós tivermos esse hábito, podemos sim, de forma clara e objetiva, mudar nossa maneira de lidar com o dinheiro. Ver que o dinheiro ele é uma coisa um tanto quanto fixa, mas a forma que nós lidamos com o dinheiro pode ser um pouco elástica. Tirar de um determinado gasto para cobrir um gasto imprevisto. Quando nós temos feito uma planilha de gastos e às vezes surge um imprevisto, podemos tirar aquele gasto, aquele dinheiro daquela pasta, por assim dizer,
e colocar em outro. Então nós vamos ver que diminuiu aquela quantidade de dinheiro que estava aqui na pasta A, que foi para a pasta B. Isso faz a gente pensar, quando nós temos o nosso dinheiro, ele nos mostra uma grande oportunidade de aprender a lidar com ele, no sentido de que podemos assim pegar e enxergar o dinheiro, que quando ele diminui numa pasta a gente fica menos generoso para tratar ele, mas quando ele está gordo, por assim dizer, em outra pasta a gente é mais generoso. Entender essa plasticidade, como funciona essa parte psicológica, e através disso enxergar como gastamos os nossos dinheiro suadinho no final do mês. Estou acabando o vídeo por aqui. Na próxima terá mais um outro vídeo. Fique com Deus e se cuidem. Até breve.